Vamos lá então, meus amigos, voltando ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, depois desse tempo de descanso, de aquecimento e tudo mais, a gente retoma o nosso trabalho, finalizando já, né? Nós já estamos na reta final do Livro dos Espíritos, lembrando que a gente fez aqui durante esses 8 anos de atividade aqui na nossa sala, intercalando com outras obras naturalmente, né? O Livro dos Espíritos é a segunda vez que a gente termina esse livro. A primeira vez nós demoramos 4 anos estudando essa obra, dessa segunda vez também 4 anos, coincidindo com aquela, né? Dentro daquele ritmo normal que a gente costuma estudar, e a gente já chega, né, no finalzinho, né? No último item, no último capítulo, aqui nos últimos itens dessa obra tão importante para todos nós, e a cada vez que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, a gente tem uma perspectiva mais aprofundada, né? Até pelo nosso próprio amadurecimento. Lembrando, né, que só para a gente ter uma ideia, né, fiz aqui na semana passada 44 anos, a gente começou esse livro quando eu tinha 36. Olha só como o tempo vai passando e a gente vai acompanhando, né? Alguns de vocês aqui estavam com a gente desde o começo, né, Brás? Lá do comecinho, né, Betinho? E outros pegaram ali o bonde no meio do caminho. Então, de lá para cá, 8 anos se passaram, e 8 anos a gente está por aqui firmes e fortes. E finalizando esse livro, a gente lembra, né, que a próxima obra que a gente vai estudar vai ser o Obras Póstumas, que traz ali para nós informações bastante interessantes sobre a vida de Allan Kardec, sobre textos e reflexões que ele não publicou, mas que foram, naturalmente, como o próprio nome diz para nós, né, foram publicações póstumas, depois do seu desencarne. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho de Kardec, os bastidores do trabalho de Kardec, a personalidade do codificador. Pois é, né, Brás? Lá da filosofia espírita, né? Então a gente agora retoma aqui o nosso estudo. Bom, nós vimos nesse capítulo 2 da 4ª parte, Penas e Gozos Futuros. Lembrando que nessa 4ª parte nós temos aqui as esperanças e consolações, né? Beijo, Aninha. Esperanças e consolações. No primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos, falamos tudo aquilo que provoca sofrimento em nós aqui durante a nossa vivência terrena. E agora a gente chega no capítulo 2, naquilo que nos espera no futuro, em termos de felicidade, em termos de sofrimento e tudo mais. Nós vimos no primeiro item desse capítulo 2 o Nada, que trata da vida futura, né? Conversamos um pouquinho sobre a crença de um pequeno segmento da nossa sociedade planetária, da nossa humanidade, que crê que a vida se extingue junto com o fim do corpo físico. E quando a gente fala minoria, trata-se exatamente dessa questão que nós já abordamos em outros estudos nossos, quando se fala sobre as escolas espiritualistas, como o próprio Espiritismo o é. Quando a gente fala escola espiritualista, a gente lembra que ser espiritualista significa acreditar na sobrevivência do espírito. E a gente não entra aqui, né, na questão de como você acredita na sobrevivência, para onde ele vai, como ele vive, como é a continuidade da sua existência. O que importa é a sua própria existência. Então, o catolicismo, o hinduísmo, o shintoísmo, zoroastrismo, budismo, espiritismo, bandismo, qualquer religião, né, dentro da sua própria essência, ela é espiritualista. Então aqueles que não acreditavam ou que não acreditam que não exista nada depois da vida material, são exatamente aqueles que são, de certa forma, mais propensos a se arriscarem, a se aventurarem, né, pela fuga da vida material, pelas portas dos fundos, como a gente chama, que é através do suicídio. E essa é uma das grandes preocupações de Kardec naquela época, porque a Europa, de um modo geral, vivia sob a grande influência do positivismo, né, que tratava principalmente da vida material. E disseminando a crença na vida material significa que a vida espiritual era apenas uma questão de fé. E aqueles que não professavam essa fé
acreditavam que diante de uma dificuldade não tinham motivo nenhum para poder enfrentar essas dificuldades. Ele poderia simplesmente abortar a sua existência, como acontece normalmente, a gente fazendo uma comparação para quem lida com adolescente, para quem lida com criança, né, que gosta de brincadeiras eletrônicas, né, ou mesmo adultos também que gostam lá de adultos que gostam de videogame. É aquela história, quando você está num jogo, o jogo não está bom para você, você simplesmente aperta um botão, interrompe o jogo e começa de novo. Só que a via do suicídio acaba trazendo ali as consequências que nós conhecemos, né? Então a grande preocupação com a descrença no mundo espiritual, na vida espiritual, é exatamente isso, né? Sujeitar o indivíduo que se sujeita à interrupção da sua vida simplesmente por uma insatisfação. E nós vemos isso hoje, infelizmente, ainda acontecendo. E nós estudamos, quando nós tratamos desse assunto, o livro A Gênese, não, o livro O Céu e o Inferno, desculpem, o Porvir e o Nada, que é o primeiro capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno, que ali Kardec desenvolveu um pouco mais a esse assunto, mais do que aqui no próprio Livro dos Espíritos, e a gente conseguiu aprofundar, conseguiu conversar bastante sobre esse assunto. No item 2, intuição das penas e dos gozos futuros, é aquilo que o homem, de certa forma, através de suas crenças, espera da vida espiritual. Alguns acreditam no paraíso, alguns acreditam no inferno, outros acreditam no purgatório, naquela região de sofrimento até o juízo final. O Espiritismo trouxe para nós também uma nova proposta de consequências morais da vida material que o indivíduo enfrenta. Bom dia, Luciana. Da vida moral, da vida material que o indivíduo acaba construindo para si mesmo, né? E no item 3, intervenção de Deus nas penas e recompensas. Aqui a gente conversou sobre a questão do homem acreditar que Deus tem uma preocupação exagerada em interferir na nossa vida, trazendo ali tendências, né, se apresentando como um Deus tendencioso, privilegiando a alguns, provocando sofrimento ou tratando com indiferença a outros. E o Espiritismo trouxe para nós essa visão de que nós construímos o nosso próprio futuro e que Deus, ou o mundo espiritual, tem ali limitações para interferir na nossa vida, não em limitações pela sua incapacidade, mas limitações porque nós somos regidos por uma lei de causa e efeito, e através dessa lei que Deus nos proporciona condições para a nossa própria evolução. Porque do contrário, interferindo na nossa vida sem nos dar a oportunidade de aprendizado, nós acabamos exatamente passando por essa ideia, né, de Deus tendencioso, e é o que as religiões hoje tradicionais pregam para todos nós. Traz essa visão de que se você se entregar, Deus vai fazer a sua vida diferente. Se você se converter, aquela coisa de sangue de Jesus tem poder, que se você seguir Jesus, sua vida vai mudar, aquela coisa toda, de certa forma muda pela sua própria conduta, não por uma questão de privilégio, não porque a sua igreja é mais poderosa do que a outra, porque a sua religião é mais poderosa do que a outra, mas é porque a sua reforma moral te proporciona uma condição de vida diferente. Então, quando a gente imagina, por exemplo, aquele criminoso que foi preso e dentro do cárcere ele se converteu para uma determinada religião, vai dizer assim que a partir daquele momento, como ele se arrependeu, a sua vida está resolvida. E ele se esquece que as consequências das suas atitudes virão ao seu encontro no futuro próximo, médio ou distante. Mas ele terá que se reajustar perante as leis divinas, independente da sua conversão. A partir dali, ele começa a ter uma vida diferente. Mas o seu passado trará para ele consequências que ele vai ter que resolver depois. Então foi sobre isso que a gente conversou. No item número 4, que foi o último assunto que nós conversamos antes do nosso recesso, das nossas férias, a natureza das penas e gozos futuros. Quer dizer, no que consiste exatamente esse sofrimento, no que consiste essa felicidade. Nós conversamos sobre, por exemplo, a felicidade, quando nós imaginamos dentro dessa educação religiosa tradicional, nós sempre vemos que a ideia que se passa é que se você for uma pessoa de bem, você vai para o paraíso. E a ideia é, o que é exatamente esse paraíso? Aí nós lembramos, né, que quando se fala sobre essa tradição que nós aprendemos, falar sobre paraíso, né, nós nos perguntamos, né, ou nós perguntamos uns aos outros, o que você pensa sobre o paraíso? Como você vê o paraíso dentro da sua mente?
Aí cada um começa a trazer ali a sua ideia, né, para aqueles que vivem num país tropical, por exemplo, né, eu vejo o paraíso como sendo uma praia radiante, com um belo pôr do sol, com uma brisa agradável, com um gramado cheio de coelhinhos e borboletas, mais ou menos aquilo que a gente vê em novelas e filmes e tudo mais, né? Quando se fala para outros, não, eu imagino que vai ser aquele local onde as nuvens estão ali se espalhando em nossos pés, e de repente aquele palácio de cristal, palácio de mármore, com aquelas pilastras bordadas, né, com ouro e tudo mais. Então cada um vai trazendo a ideia do paraíso de acordo com a religião que recebeu, né? Um castelo de chocolate, né, Aninha? Aquela coisa toda. Né, como se fosse mais ou menos ali a fantástica fábrica do chocolate. Você anda pelo jardim, tira uma pétala de chocolate e come. Isso seria o paraíso, né? Que maravilha. Só que na verdade a gente lembrou sempre, né, que a felicidade é um estado de espírito, né, cheio de pamonha também, né, Brasil? Pensou? Então no meio daquele milharal, sem mosquito, olha que beleza só. Né? Então quando a gente pensa nesse paraíso, vem exatamente, a gente brinca aqui agora, traz essa ideia, só que na verdade isso é uma realidade. Se nós perguntarmos, por exemplo, o que as pessoas imaginam do paraíso no mundo espiritual, tratam disso. Eu trouxe para vocês, inclusive, quando nós tratamos desse assunto, músicas, trechos de músicas evangélicas que falam sobre essa questão do que é o sofrimento, do que é o paraíso. E nesse paraíso, por exemplo, falava exatamente isso que eu comentei com vocês. Ruas de cristal, né? Anjos tocando harpas douradas, esse cenário ele é real na mente dessas pessoas. E aí então o Espiritismo veio trazer diferente para nós, mostrando que a felicidade é a paz de consciência e a capacidade que o espírito tem de se tornar cada vez mais produtivo. E aí então ele contribui com muito mais eficácia, com muito mais vontade, com muito mais consciência, para fazer do universo um ambiente maior, um ambiente melhor, né, um ambiente mais equilibrado de acordo com o seu potencial, com suas capacidades. Ao mesmo tempo, por outro lado, nós falamos do oposto, o que são as penas, os sofrimentos no mundo espiritual? Trata exatamente da questão da ideia do inferno, daquele sofrimento eterno, aquelas chamas, os demônios perfurando, atormentando aquelas almas, e isso por toda a eternidade, né? O Espiritismo trouxe para nós o contrário, que tanto a felicidade como a infelicidade, como o sofrimento, diz respeito especificamente à condição moral do indivíduo, daquilo que ele conquistou. Então nós conversamos sobre isso. E hoje trataremos das penas temporais, né, exatamente, especificamente sobre a questão do sofrimento, agora de uma forma real, e também mostrando que não há penas eternas, né, mas ela se torna, como o próprio poeta diz, eterna enquanto ela durar, enquanto o próprio espírito se mantiver naquela condição de desequilíbrio, naquela condição de inferioridade. Cindizinha, você fala, bom dia. Então vamos aqui inicialmente para a questão 983. Né? O Brás colocou: estou notando as igrejas evangélicas esvaziando, estou preocupado, ainda não é hora. Olha, Brás, isso é uma observação local, muito pontual, porque eu comentei com vocês recentemente sobre a questão das igrejas. Elas estão proliferando cada vez mais, elas estão crescendo e muito, principalmente aqui no Brasil, né, onde a igreja católica vem perdendo terreno, e as igrejas evangélicas elas estão crescendo, mas crescendo de uma forma desordenada. Esse que é o detalhe, com igrejas sendo criadas com as mais diversas tendências, com as mais variadas propostas. Então não é assim igrejas estabelecidas crescendo, elas também estão crescendo, mas estão surgindo outras alternativas sem muita orientação. Mas o detalhe interessante, Betinha, essa semana saiu uma reportagem falando uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos ou em Londres, eu não me recordo, né, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eu não me recordo onde exatamente, mas dizia assim que falando sobre as pessoas que estão vinculadas a alguma religião, a alguma igreja, e aquelas que têm a sua crença pessoal, mas sem nenhum tipo de vínculo. Essas pessoas sem nenhum tipo de vínculo são aquelas que mais estão expostas a distúrbios psicológicos.
os cientistas se perguntaram, mas por que essas? Aí eles estão especulando, porque primeiro eles concluíram que aquelas que estão mais expostas a isso são essas que não estão vinculadas a nenhuma crença, ou seja, eu tenho a minha crença pessoal, eu acredito em Deus, eu faço as minhas preces, eu tenho o meu ritual, aquela coisa toda, mas eu não faço parte de uma comunidade religiosa. Agora, aqueles que fazem parte dessa comunidade são mais equilibrados. Aí então eles estão especulando o seguinte, que aquelas pessoas que não têm esses vínculos, pelo fato de seguirem suas próprias crenças de um modo desordenado, sem um direcionamento específico e tudo mais, acabam passando por essas perturbações. Né? Mas a ideia é que estão crescendo cada vez mais as pessoas que desenvolvem as suas crenças. Né? Tanto que aquela questão do ateísmo que nós já conversamos, o ateísmo ele é um pequeno segmento da sociedade planetária que aceita essa filosofia, mas não existe uma comunidade ateia, existem indivíduos que são ateus, né? Então essa é a ideia, né? O Brás colocou também, sábado passado eu fui testemunha de casamento em uma Assembleia de Deus, ele estava vazio, né? Abriram demais, por isso que estão vazias, né? Pois é, mas assim, o engraçado, Brás, é que existe uma migração muito grande entre adeptos dessas crenças. Então, se você vai para uma igreja, essa igreja não te satisfaz, você passa para outra, para com Deus mira o meu trabalho. Você vai para outra. Então as pessoas estão migrando de uma crença para outra, assim como pessoas estão vindo para a doutrina espírita, pessoas estão saindo da doutrina espírita também. Então assim estão circulando, né? E nessa pesquisa sobre essa questão das crenças mostra, né, até a título de curiosidade, que homens e mulheres naturalmente participam dessas migrações e fazem parte dessas comunidades. A pesquisa que foi feita é que os homens, normalmente, quando vão a essas igrejas, buscam uma transformação para suas próprias vidas, para buscar um emprego melhor, para poderem cuidar da sua família melhor e tudo mais, né? Já as mulheres vão pedindo pelos maridos, pedindo pelos filhos. Elas não vão fazer pedidos pessoais, elas pedem para suas próprias famílias, enquanto que os homens pedem para si mesmos, né? Talvez por essa ideia, não necessariamente pelo egoísmo, mas por vivermos uma sociedade que ainda tem esse pensamento machista como um pensamento predominante, o homem se sentindo como chefe da família, quando se vê numa dificuldade, ele pede para que ele se fortaleça para cuidar da família. E a mulher, ao mesmo tempo, pede para que os membros da família se equilibrem, para que a família toda viva bem. E aí então eles vão pulando de igreja em igreja, de religião em religião, para tentar buscar uma solução para as suas vidas. Né, mas assim, não vejo, não tenho visto, pelo menos, nenhum tipo de pesquisa que mostre o esvaziamento das evangélicas. Pelo contrário, mostra até o crescimento delas também. Até porque, por essa ideia da doutrina da prosperidade, que a gente sempre comenta, que é essa ideia que se você for um fiel da igreja, que se você fizer a sua contribuição, der a sua contribuição de um modo regular e tudo mais, a sua vida vai se transformar materialmente. Então as pessoas vão em busca de uma melhoria material de suas vidas, seguindo essa promessa, né, que se faz. Então é o que acontece também. Exatamente, além desse milagre, né, mas é um milagre muito mais material do que um milagre espiritual. Eu vou para aquela igreja porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero a minha casa, porque eu quero melhor salário, aquela coisa toda, né? Ninguém vai lá para se transformar moralmente, né? E o espiritismo tem que tomar muito cuidado com isso, porque as igrejas também, os centros espíritas também recebem pessoas que vão em busca de solução dos seus problemas. Estão desempregados, vão pedir ajuda para os espíritos. A gente vê muito isso no atendimento fraterno, né? Quando a gente trabalha, que as pessoas vão lá, olha, eu estou desempregado, o que os espíritos podem fazer por mim? Inclusive muitas pessoas chegam no centro espírita confundindo com essas religiões de tradições africanas, né? Perguntando assim, olha, que tipo de trabalho vocês podem fazer para me ajudar? Aí o espiritismo vem esclarecer, as pessoas ficam decepcionadas, porque elas não veem soluções práticas para os seus problemas, mas recebem a orientação exatamente para que possam se transformar moralmente, sempre visando os valores materiais. O Fábio colocou, né, a fenomenologia atrai, é o caso da Umbanda, está em crescimento constante, né? As pessoas querem ver na prática, né, aquela materialização da fé, como a gente sempre fala, né? Bom dia, Barbosa. Bom dia, João. Vamos lá então, pessoal. Penas temporais é o tema aqui do nosso Livro dos Espíritos, a questão 983. Pergunta Kardec: o espírito que expia as suas culpas numa nova existência
passa apenas por sofrimentos materiais. Assim, não será exato dizer que após a morte a alma só tem sofrimentos morais? Aqui essa pergunta é interessante porque quando se fala o espírito naturalmente desencarnado, ele quando ele analisa a sua vida, observa os seus erros, né, faz ali uma avaliação das suas existências anteriores, ele então busca por uma experiência terrena que possa ajudá-lo no seu reequilíbrio, no seu próprio crescimento, uma vida material expiatória. Só que, como Kardec coloca, o espírito, quando ele vem para a matéria, a princípio ele sofre materialmente. Né? Ou ele passa por uma dificuldade material, uma dificuldade física, uma situação que vai gerar para ele aquele sofrimento material, e aí então, no mundo espiritual, por ele não ter essas limitações da matéria, limitação financeira, limitação física e tudo mais, no mundo espiritual ele só sofre moralmente. O detalhe, antes da gente começar a analisar, é que independente do tipo de sofrimento que o espírito vivencie, uma dor física, por exemplo, ela sempre vai trazer consequências morais. Porque você pode viver numa condição social bastante difícil, passando fome, não tendo onde morar, ou vivendo num lugar precário e tudo mais, dá a impressão de que o indivíduo só sofre a privação da matéria. Mas ninguém pensa, por exemplo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, vivendo naquele cenário. E isso para ele também é um tipo de sofrimento. Então aqui no mundo material, nós temos as limitações materiais, mas que vão nos afetar também moralmente. Já no mundo espiritual, o espírito sofre apenas moralmente. Então aqui a gente tem os dois tipos de sofrimento, e essa limitação serve exatamente para que a gente possa se reequilibrar diante das leis universais, das leis divinas, para o nosso próprio crescimento, né, para nos depurarmos das questões das nossas pendências do passado. Então os espíritos respondem para nós que é bem verdade que, reencarnada, a alma encontra nas tribulações da vida o seu sofrimento, mas apenas o corpo sofre materialmente. Dizeis em geral que o morto já não sofre mais, mas isso nem sempre é verdade. Como espírito, não sofre mais dores físicas, mas, segundo as faltas que tenha cometido, pode ter dores morais mais cruciantes, e numa nova existência pode ser ainda mais infeliz. O mal rico passará a esmolar e estará submetido a todas as privações da miséria. O orgulhoso a todas as humilhações. Aquele que abusa de sua autoridade e trata os seus subordinados com desprezo e dureza, será forçado a obedecer a um senhor mais duro do que ele tenha sido. Todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outra existência, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Ao sairdes daqui, compreendereis bem. O homem que se crê feliz na terra porque pode satisfazer suas paixões é o que faz menos esforços para se melhorar. Em geral, ele começa a expiar essa felicidade efêmera na própria vida que leva, mas certamente a expiará numa outra existência tão material como essa. Então aqui nós vemos na resposta dos espíritos que a matéria afeta a matéria. Mas a gente lembra sempre que essa privação da matéria também provoca no espírito um sofrimento moral. Isso porque ele vai se envolver com situações e experiências que vai gerar culpa, que vai gerar humilhação, constrangimento, vai gerar revolta, insatisfação, e tudo isso para ele é um sofrimento moral. Então a matéria proporciona isso tudo. Já no mundo espiritual, ele vai lidar tanto com as consequências daquilo que ele vivenciou anteriormente. Quando ele chega no mundo espiritual, ele vai pensar naquilo que ele não fez, no sofrimento que ele passou, na revolta, tudo aquilo que foi gerado como consequência daquelas privações, como também no mundo espiritual, porque o espírito desencarnado ele não vive apenas em função daquilo que ele viveu no seu passado. Ele vive também em função daquilo que ele está vivendo no presente.
Então os espíritos no presente continuam ainda construindo suas vidas, passando por experiências morais que vão gerar para eles sofrimento, angústia ou felicidade e satisfação. Então, tanto o passado como o presente e o próprio futuro também gera para ele um tipo de angústia, aquela expectativa daquilo que ele vai ter que responder. A culpa e o arrependimento, muitas vezes, para a maioria das pessoas, vem exatamente naquela expectativa do porvir. O que será que vai ser gerado no meu futuro? O que será que eu vou sofrer futuramente? Como será a minha vida espiritual, dependendo do tipo de crença que se tenha? Então, cada um ali tem uma experiência particular com relação ao passado, ao presente e ao futuro. Nós aqui no mundo material, muito mais ligados ao presente, porque é o presente que nos aflige, é o acordar todos os dias, é o ter que enfrentar as dificuldades do cotidiano e tudo mais. Já o espírito tem aquela preocupação do seu passado, dos equívocos que ele vivenciou, do futuro que ele vai ter que sofrer e ainda por cima somado com o seu presente que ele vem ali construindo. Só para a gente ter um exemplo, o espírito, por exemplo, que vive num desequilíbrio, vivendo na ociosidade, vivendo na perversidade, como é o caso dos espíritos obsessores, como é o caso daqueles espíritos que passam, por aquela doença moral de viverem ali a depressão, a angústia, o sofrimento, a culpa e tudo mais, ele está vivendo o presente dele. Então, passado, presente e futuro faz parte desse nosso pacote existencial, tanto na vida material como na vida espiritual. A diferença é que na matéria nós temos a oportunidade de viver experiências que foram programadas para todos nós, para a nossa depuração. Essas limitações vêm exatamente para nos ajudar nesse reequilíbrio. E no mundo espiritual, o espírito então faz um balanço da sua própria vida e continua construindo o futuro que ele deseja. Tivemos alguns exemplos aqui, que falou, por exemplo, sobre o mal rico, aquele que aproveita da sua riqueza material apenas para desfrutar dos prazeres, e ele não produz absolutamente nada, não constrói absolutamente nada na sua vida. No seu futuro, então, vai ter que esmolar, o pouco para poder sobreviver, exatamente porque não soube valorizar as suas posses. Tivemos também aqui, quando se fala sobre o orgulhoso, vai ter que passar por humilhações para poder quebrar um pouco dessa couraça ilusória que ele criou em torno de si mesmo, de ser o melhor, de ser o superior e tudo mais. Ele então vai ter que vivenciar não apenas uma situação de humildade, mas passar por experiências de humilhações, porque são esses choques morais que vão fazer com que ele desperte, fazer com que ele se transforme. Muitas vezes o espírito opta por essa experiência no mundo material, mas quando ele vai viver a experiência propriamente dita, ele acaba se revoltando. E aí então muitos espíritos falham nas suas provas e falham nas suas expiações exatamente por não aceitarem ou por não terem força suficiente para poderem viver essa experiência. Então a gente tem aqui as pessoas que fazem programações e aquelas que acabam falindo na sua trajetória evolutiva. Bom dia, pessoal que chegou, Francis, Sandra. Continuando aqui para nós também, falou sobre aquele que é autoritário. A autoridade sempre vai gerar sofrimento, porque a autoridade, na verdade, a autoridade por si mesma, ela pode ser produtiva ou pode ser destrutiva. Vai depender da forma como ela é utilizada. Jesus, por exemplo, tinha grande autoridade moral, mas a diferença é quando parte por autoritarismo, o abuso dessa autoridade. E aí então ele vai provocar sofrimento, limitações, ele vai visar apenas os seus interesses pessoais, utilizando essa força moral, força física, financeira, intelectual, seja lá como for, para poder se beneficiar. E esse que abusou da sua autoridade, futuramente depois vai passar por essas privações, sendo submetido à autoridade também bastante dura, para que possa se reeducar. Então essas são algumas das experiências. E como os espíritos colocaram para Kardec, ao sairdes daqui, compreendereis bem. No mundo espiritual, então, teremos uma visão mais abrangente do porquê passar por essas vivências. E ali a aceitação, interessante a gente pensar que a aceitação do espírito, do resultado dessa, ou da forma como ele vivenciou determinadas experiências, elas são das mais variadas, essas reações. Ele vai aceitar, ele vai se constranger, ele vai se revoltar, ele não vai aceitar. Me veio aqui agora a imagem, por exemplo, daqueles espíritos que passaram por aquelas experiências nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial.
que foram humilhados, que foram maltratados, que foram assassinados. Muitos espíritos que voltam para o mundo espiritual trazem exatamente esse sentimento de revolta. Nós tivemos uma imagem muito interessante, temos uma imagem interessante no livro Nosso Lar, que foi escrito exatamente naquela época, dos espíritos que desencarnaram durante a Segunda Guerra Mundial. E a gente fica se perguntando qual será exatamente a reação de cada um deles. Alguns vão se tornar obsessores daqueles que foram os seus algozes. O papel vai se inverter. Os algozes se tornam vítimas e as vítimas se tornam algozes. Só que, na verdade, cada uma dessas experiências que os espíritos vivenciam, certamente foi apontada para a sua necessidade evolutiva. E depois de desencarnarem, eles terão uma compreensão maior. Como foi colocado para nós aqui, todas as penas e tribulações da vida são expiações de faltas de outras existências, quando não se trata de consequências das faltas da existência atual. Então o indivíduo que passa por um sofrimento, como foi o caso, por exemplo, desses prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, ou eles se expuseram naquela condição, seja lá que tipo de atitude tenham tomado, ou porque as necessidades que eles tiveram de passar por aquela experiência estavam vinculadas ao seu passado criminoso também. Algumas obras, a gente lembra sempre que a literatura espírita, ou aquela que é considerada espírita, ela traz para nós muitas situações de causa e efeito, mas que não são necessariamente vinculadas não são necessariamente expressões da verdade, né? São apenas alguns exemplos. Então tem um livro muito antigo que eu li na época em que eu gostava bastante de romances e tudo mais, que falava sobre essas experiências atuais ou contemporâneas dos espíritos que vivenciaram essa tragédia da Segunda Guerra Mundial com judeus do passado que também expuseram a constrangimento outros povos. Então a gente fica se perguntando, será que é real, será que não é real? Independente dessa realidade que nós não sabemos, o importante é a gente sempre ter certeza que todo tipo de pena e tribulação que nós vivemos na nossa vida ou está vinculado a experiências, a expiações de faltas, ou são faltas, expiações de faltas de uma outra existência, ou são consequências das escolhas atuais que os espíritos fazem. Né? O Braz lembrou também, né, na Terra ninguém é vítima, né, que como diz Zíbia Gasparetto também, e essa é uma realidade para nós, né? Todos nós aqui somos espíritos em experiência, né? Nos considerarmos vítimas ou algozes é uma questão de orgulho, né, de uma posição pessoal. 984 colocam os espíritos, o Kardec coloca para nós: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Aí, né, a resposta para nós já é óbvia, que aquilo que você vive hoje, Kardec já, embora essa resposta dos espíritos seja bastante objetiva, bastante clara para aquilo que a gente já estuda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós temos um detalhamento desse assunto, falando sobre as faltas atuais, sobre as faltas do passado, as causas atuais, as causas no passado, que muitas vezes a gente não consegue diferenciar. E um detalhe, um exemplo claro desse tipo de situação é uma criança que nasce, né, com uma má formação congênita, alguém que vivencia um sofrimento na sua vida sem ter responsabilidade direta por aquilo que faz. Né? Então temos ali situações das mais variadas. Né? Então os espíritos colocam, Kardec perguntou se essas vicissitudes são sempre punição das faltas atuais. Os espíritos respondem que não, já o dissemos, são provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Quando se fala que são provas impostas por Deus, a gente lembra que muitos espíritos que se encontram ainda na condição de ignorância, de rebeldia, não se encontram em condições de tomar as próprias decisões com relação ao seu futuro. Eis então que os espíritos orientadores fazem para ele uma programação compulsória de acordo com as suas necessidades. Mas, como a gente já se encontra num certo grau de maturidade, não estamos necessariamente
não estamos hoje necessariamente submetidos a essa lei compulsória, mas nós temos hoje condições, se não de tomar decisões sobre a nossa vida futura, mas de participar da nossa programação. Então os espíritos nos apresentam propostas e a gente então colabora, né, de acordo com a nossa capacidade, sugerindo, comentando, argumentando sobre o benefício ou não daquela experiência, né? Mas os espíritos, dentro da sua sabedoria, sabem nos direcionar adequadamente. Por isso então vemos, né, que essa experiência da vida atual, as experiências difíceis principalmente, estão vinculadas aquele nosso passado, aquela nossa necessidade. E essas provas, né, e quando eu fiz a leitura hoje pela manhã dessa questão, me veio, né, aquela imagem de nós estarmos no mundo espiritual, nos preparando para a nossa encarnação, fazendo ali a escolha das nossas provas. E aí, então a gente pensa assim, né, olha, na minha próxima encarnação, eu não quero exigir muito para desfrutar dos prazeres, mas eu queria uma vida mais tranquila, sem as tantas vicissitudes, né, sem as tantas dificuldades que eu passo hoje, né? Então eu queria nascer numa família que tivesse uma condição financeira estável, sem muita riqueza, mas também sem dificuldade, né? Para que essa estabilidade material me desse condições de estudar, de trabalhar, né, de nascer, por exemplo, numa família que fosse espírita, que eu conhecesse um espírito amigo que eu pudesse me aproximar e ter uma vida muito feliz ao lado dele, e aquela coisa toda. Então a gente vai escolhendo, né? Aí os espíritos fazem assim, muito legal aquilo que você está fazendo, que você está escolhendo, só que a gente ainda tem essa fatura aqui para você quitar. Então a sua vida tranquila que você gostaria, só será tranquila se você conseguir quitar essa pendência que você traz hoje aqui. Então você vai precisar passar por essa prova. Você tem essa dificuldade moral nesse ou naquele sentido, então infelizmente a gente vai ter que colocar essas experiências no meio dessa tranquilidade. A gente pode até te conceder essa família assim, aquela coisa toda, só que esse espírito aqui, que era um espírito com quem você tem débito no passado, ele vai nascer na sua mesma família. E aí vocês vão ter que se reencontrar. Aquele tipo de equívoco que você cometeu no seu passado, no seu corpo físico, então você vai ter aquela família estável, você vai ter um trabalho para você desenvolver e tudo mais, só que o seu corpo vai ter que nascer com essa limitação, exatamente para que você possa se reajustar. Então a gente apresenta assim o esboço daquilo que a gente gostaria, e os espíritos então vão incrementando com aquilo que nós temos de necessidades que a gente não quer. Porque a gente gostaria de viver aquela vida paradisíaca, né? Aquela vida tranquila, aquela vida serena e tudo mais. Mas Kardec fala sobre isso também aqui em seguida. E ele coloca aqui para nós, né? Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça, fica impune. Se a punição não é feita nessa vida, será necessariamente em outra. Ou seja, não adianta a gente querer fugir dessas pendências, né? E por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Aqui a gente vê assim uma pessoa tão boa, né, na nossa família, na nossa vizinhança, os nossos amigos e tal. Ele é uma pessoa de bem, uma pessoa tão boa, mas a vida dele é sempre complicada. Por que será que Deus foi tão injusto com ele? Aí é a nossa questão pessoal, né, a nossa visão pessoal. Porque na verdade a gente vê um espírito que moralmente deseja crescer, deseja se desenvolver, faz escolhas na sua vida para que possa ter uma vida tranquila, mas o seu passado o acompanha. E aí então, futuramente, se ele conseguir manter esse equilíbrio moral e ainda por cima trabalhar para poder se reequilibrar perante essas leis, essas pendências do passado, certamente ele terá uma vida futura mais equilibrada. Então cada um ali vivendo a sua experiência, né? Então aqui a gente viu nessa questão, o Brás colocou, né, mas o certo seria não pedir nada, ir pelo seja feita a vossa vontade. Não, Brás, sabe que interessante? A gente já viu alguns exemplos na literatura espírita, né? Claro que se por um lado nós temos ali a ficção, por outro nós temos a descrição de fatos que realmente acontecem. Então tem espíritos que fazem escolhas, eles fazem pedidos que são pedidos justos, que isso necessariamente não os tira daquele caminho da responsabilidade.
Então eu gostaria, por exemplo, né, vou fazer aqui uma brincadeira ou uma especulação, eu gostaria de, no futuro, ter condições de exercer a mediunidade numa experiência futura, mas que não fosse algo que me provocasse sofrimento, porque eu gostaria de fazer o bem. Esse tipo de concessão, por exemplo, é um pedido que não me desviaria da minha trajetória, né, a princípio, né, porque a gente não sabe exatamente o que nos espera no futuro. Mas vamos supor que eu tenho uma vida que me dê ali condições de me desenvolver de um modo menos sofrido, eu posso escolher, por exemplo, atividades que me proporcionem isso. Eu gostaria, por exemplo, de nascer numa família, se eu não tiver nenhum vínculo com a minha família atual, numa família, por exemplo, de médicos que me estimulem ao exercício da medicina, a estudar medicina, para que eu possa praticar a caridade. Aí os espíritos vão analisar as minhas solicitações para ver se isso vai me trazer algum benefício ou não. Claro que a maioria dos pedidos são sempre pedidos fúteis, né? Pedidos que sempre visam aquele prazer momentâneo, aquele prazer pessoal, porque é o que a gente deseja. Mas muitos pedidos nobres que são feitos são levados em consideração. Porque essa matemática divina, a gente já colocou, não é simplesmente 1 mais 1 igual a 2. A matemática divina é 1 mais 1 vezes x ao quadrado elevado a não sei o que e tal. Então nós temos ali várias variáveis que são consideradas, e tudo aquilo que visa o crescimento, que visa o benefício, e que os espíritos percebem que realmente aquele pedido vai ser algo que vai somar a vivência daquele espírito, isso pode ser levado em consideração. Claro que a gente está especulando, conversando sobre isso tudo, mas esses são exemplos que a gente observa. Eu gostaria de nascer naquele país, eu gostaria de ter experiências naquela região, aquela coisa toda, então cada um vai, né? Muitas vezes o espírito fala assim, eu queria tanto nascer com um corpo diferente desse que eu nasci na minha última existência, né? Vamos supor que eu sofra de obesidade, por exemplo. Eu chego lá, mas eu queria tanto nascer magrinho, forte, sarado. Aí o espírito vai olhar para mim, mas por que você está me pedindo isso? Porque as pessoas sempre riam de mim, ninguém me desejava. Olha só já a parte da sensualidade prevalecendo. Aí o espírito vai dizer assim, olha, do jeito que você está é melhor você ter essa limitação de novo, porque do contrário você vai dar vazão a tendências negativas que estão limitadas por essa sua condição. E aí então eles começam a apresentar as considerações deles em torno dessas solicitações. Mas nós somos participantes da nossa programação. Se nós podemos escolher as dificuldades que nós enfrentamos, ou que vamos enfrentar, como os espíritos colocaram para nós aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui de novo. Nessa mesma questão, já o dissemos que provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos. Quer dizer, se nós podemos escolher as nossas provas, por que não podemos escolher aquilo que vai ser aquilo que nós consideramos benéficos para nós? Se esse pedido for precedente, né, nós estamos ali, já que nós participamos desse projeto existencial. Meu pedido hoje é pequeno, né? Gostaria de nascer numa família vegetariana, né? Pois é, porque é uma fraqueza que nós temos. Esse tipo de pedido, né? A pergunta é, se você não tiver vínculo com a sua própria família hoje, por que não te conceder, por exemplo, esse benefício se isso só vai te trazer uma transformação positiva? Seria considerável, né? Então, mas a gente infelizmente tem pedidos. Eu queria tanto nascer numa família rica. Aí a pergunta é, para que você quer nascer lá? Você vai ser o Francisco de Assis, de nascer numa família rica e se tornar um grande transformador moral do mundo? Ou você quer viajar para a Europa, para a Disney o tempo todo e ficar gastando dinheiro para comprar carros e joias? Para que você quer isso? E como diz a própria Condessa Paula, aquele espírito que foi considerado como espírito feliz no livro Céu e Inferno, ela diz assim para nós, né, escolha a prova da riqueza como sendo a última, para quando você tiver maturidade para poder lidar com essa riqueza, porque ela sempre corrompe o caráter das pessoas. O Negrão colocou para nós ali, né, todas as penas e expiações pelas quais esteja passando são necessárias para o teu futuro. Podem ser resgate do passado ou processos de despertamento da alma, nesse caso quando ela é compulsória. Aqueles valores que se encontram em estado de sono do qual deves acordar. O homem que se considera feliz por estar alimentando as paixões inferiores, verdadeiramente é um infeliz diante da vida e do seu futuro espiritual. Mas a espiritualidade não esmorece com ele, porque sabe que no amanhã mudará de ideia pela sua maturidade, que o tempo encarrega de promover. Nessa passagem de Miramês,
E aqui vai exatamente ao encontro dessa passagem que os espíritos colocaram para Kardec aqui também. Algumas vezes um pedido que parece meio descabido pode ser uma experiência positiva para o aprendizado daquele espírito. E aí então, mesmo que seja algo que sabe que vai ser um fracasso, ele acaba sendo aceito. Como foi um caso, por exemplo, no livro Céu e Inferno de novo, um espírito que é considerado como um criminoso arrependido, lá na segunda parte dos exemplos, esse criminoso arrependido, ele escolheu, ainda era um espírito primitivo, optou, tinha crimes no seu passado, no seu currículo espiritual, digamos assim, e ele então optou em nascer numa sociedade em que ele seria instigado à criminalidade, que era exatamente ali a sua maior fraqueza. Concederam a ele, essa foi uma orientação que São Luís deu a Kardec, concederam a ele esse pedido de nascer numa sociedade que o instigava à criminalidade, e ele fracassou, porque ele voltou a cometer o crime. Ele foi um assassinato, se eu não me engano ele cometeu o latrocínio, o crime, o assalto, o roubo seguido de morte, e ele foi executado, que a execução da guilhotina era exatamente a punição capital, a pena capital naquela época na França. Então ele foi executado por ser um criminoso, e ele fracassou na sua pena. Ele disse: eu fiz um pedido de nascer, mas eu fracassei na minha tentativa de superação. Então a gente vê que muitas vezes, até com uma certa previsão de fracasso, esse fracasso pode ser para ele um meio de aprendizado. O Enio colocou, eu queria ter nascido numa boa família, e que essa família me desse condições financeiras de estudar em boas escolas, colégios e cursos e faculdade. O detalhe, todo mundo gostaria, Enio, mas a gente lembra sempre que a família é constituída dos espíritos afins. Muitas vezes, se você pensa assim numa boa família, se a má família que te acolhe hoje, ela nada mais é formada do que comparsas do passado. E você não tem condições de nascer numa boa família enquanto você não desfazer, não dissipar esses vínculos com essa família que você tem hoje. E essa condição financeira que você tem, se você nascesse numa família boa, com condições financeiras para você estudar, muitas vezes essa família boa e as condições financeiras seria o trampolim para que você se jogasse num precipício. Porque essa condição financeira você não estudaria em boas escolas e colégios, mas você se tornaria um adolescente rebelde, um adolescente cheio de vícios, cheio de manias. Hoje a gente pensa assim, porque a nossa vida atual, com essas limitações, com esse sofrimento, desperta em nós essa consciência. Mas e se por acaso a gente tivesse nascido nessas condições? Será que essa consciência nos acompanharia, ou a gente começaria a viver, a desfrutar os prazeres da vida? A gente vê muitas famílias, por exemplo, muitos jovens que nascem em famílias muito bem estruturadas e se tornam delinquentes. Fazem uso de drogas, se tornam aqueles alunos perversos, aquelas pessoas egoístas, orgulhosas, e nasceram. Quem garante que eles não pediram isso exatamente para que pudessem estudar, trabalhar, ter boa educação? A gente nunca sabe. Então a gente faz o pedido hoje de acordo com nossa condição atual. Mas no momento em que a gente vivencia a experiência é completamente diferente. Deus queira que na próxima oportunidade a gente tenha tudo aquilo que a gente gostaria, que vai nos trazer benefício, mas principalmente que a gente consiga aproveitar essa experiência de um modo produtivo. Negrão colocou, penso que no projeto reencarnatório, se fosse pelo seja feita a vossa vontade, logo estaríamos culpando Deus pelas provas. Pois é. Agora, depois de nascer, aceitar o que seja feita a vossa vontade é de grande aperfeiçoamento. Sim, sem dúvida nenhuma. Vamos lá então. A gente vê, isso é interessante a gente comentar, especular, mesmo que algumas vezes a gente esteja equivocado nessas especulações, nessa nossa análise, porque a nossa visão é bastante pobre, nessa nossa perspectiva terrena, comparada com a realidade do mundo espiritual. Mas mesmo que a gente especule, isso nos leva a muitas reflexões sobre o que vem a ser a nossa vida atual. Muitas vezes essa revolta, por exemplo, a gente passa por uma dificuldade hoje, uma dificuldade de saúde, uma dificuldade financeira, de relacionamento, uma dificuldade emocional, seja lá como for. E a gente fica assim, vida, céus, azar, porque essa vida é muito sofrida, eu queria ter uma vida diferente. Quem garante que quando nós fizemos esse pedido lá atrás, a gente estava cheio de ânimo para poder vencer essa prova? Eu quero, na minha próxima encarnação, nascer com essa dificuldade, porque assim eu vou me equilibrar, eu vou zerar os meus débitos do passado. Aí a gente vem
aceita esse débito, quer dizer, recebe esse débito como sendo um próprio pedido nosso, e a gente não fica lamentando. Olha a nossa insatisfação, né? Eu fiz um pedido no passado, o pedido foi atendido. Hoje eu vivencio esse pedido e não aceito aquilo que eu pedi. Aí a gente fica assim o tempo todo. Exatamente, Enio. A gente perde a experiência e depois quando fica, a gente fica lá, ó vida, ó céu, ó azar, como eu sou infeliz, por que Deus me esqueceu? Na verdade, nós estamos aqui vivendo exatamente aquilo que nós pedimos. Porque se nós não tivermos condições de pedir alguma coisa, é porque nós somos espíritos muito inferiores. Porque tiveram que escolher por nós. Como nós fizemos essa escolha, o pedido veio. Muitas vezes, como os espíritos sempre nos orientam, esses pedidos foram feitos a custo de muitas lágrimas. Muitas vezes nós imploramos por essa oportunidade, eu preciso vivenciar esse sofrimento para que eu possa zerar o meu passado, porque esse meu passado me atormenta. E se eu não tiver essa experiência, se eu não tiver essa limitação, eu vou cair de novo no erro. Eu preciso disso. Aí os espíritos ficam, calma que você vai conseguir. E a gente implora, se desespera. Aí o negócio vem, a gente fica assim, ai Deus, por que você fez isso comigo? Olha que interessante, né? Para a gente ver como o dinamismo da vida, a gente pensa no futuro, mas a gente se esquece do passado. Esse nosso presente hoje nada mais é do que o futuro que um dia nós escolhemos. Aí a gente está pedindo hoje um outro futuro. Aí depois a gente pede futuro, e quando a gente vivencia, a gente vive essa insatisfação eterna. O importante é que no momento em que a gente se encontra aqui agora, esse nosso agora é o melhor momento da nossa vida. Nós temos que estar aqui, nesse momento, vivendo essa experiência. Se nós soubermos tirar proveito, certamente aquele futuro mais feliz virá como uma consequência natural. Virá assim como uma consequência, algo simplesmente como resultado natural daquilo que a gente vivenciou. Né? Plantando hoje para colher amanhã, a gente está plantando, está trabalhando. Se a gente plantar revolta, a gente vai colher espinhos. Né? O Brás colocou, nem sempre eles atendem nossos pedidos, né? Nessa vez eu pedi para vir bem feio, feinho e vir bonitão, né? É prova, né, Brás? Então algumas vezes fala assim, não, você tem que vir bonitão para poder conter essa sua tendência a ser uma pessoa famosa, uma pessoa desejada, cobiçada, né? Pois é, né? Olha só a prova. Às vezes acontece assim. Cada um, né? Cada um sabe onde dói. Vamos lá então. Questão 900 e... Deixa eu ver aqui. 985. Né? O Enio colocou aqui para nós, né, o tempo bom quando passamos desenho Hanna-Barbera, né? Pois é, bons tempos. Né? Para nós que somos saudosistas, né? A gente olha para o passado e fala assim, essas crianças de hoje não sabem nada, né, do bom da vida. Aí essas crianças muitas vezes olham para nós e falam assim, meu Deus, como é que eles conseguiam viver naquela época? Aí a gente fica assim naquela disputa de gerações, né? Cada um achando que o outro não vive bem. Vamos lá. 985. A reencarnação da alma num mundo menos grosseiro é uma recompensa? Os espíritos colocam aqui uma resposta quase que óbvia. É a consequência de sua purificação. Aquilo que a gente falou, se nós temos uma vida regrada, uma vida equilibrada, uma vida de conformação, não apenas de conformação, de resignação, mas de trabalhar para que a nossa vida seja produtiva, se nós conseguirmos viver essa vida de um modo adequado, seguindo essas leis, a vida futura virá como uma consequência natural, uma vida futura melhor, virá como uma consequência natural. E continuam os espíritos, porque à medida que os espíritos se purificam, vão se encarnando em mundos mais e mais perfeitos, até que se tenham despojado de toda a matéria e lavado de todas as manchas, para gozarem eternamente da felicidade dos espíritos puros no seio de Deus. Então a gente vai degrau por degrau. Claro que nós estamos ainda vivendo. A gente lembra sempre que o mundo de provas e expiações, ou a categoria de espíritos necessitados de provas e expiações, é uma das últimas. A gente tem os espíritos primitivos, os espíritos que passam por provas e expiações, os espíritos regenerados, os espíritos felizes e os espíritos puros.
né, que seriam os angelicais. Então a gente se encontra aqui embaixo ainda, né? Se a gente pudesse dizer assim, a gente ainda vive praticamente no porão ainda. Mas a gente vai degrau por degrau saindo do porão e vai crescendo, vai se elevando cada vez mais. Mas para isso a gente precisa trabalhar moralmente muito. A coragem de enfrentar as dificuldades, a coragem para poder lidar com esse sofrimento que a gente tem, sofrimento moral, seja ele de que natureza for. Manter o equilíbrio, manter sempre a serenidade diante disso tudo, visando aquele futuro. Eu preciso aproveitar bem. Não é se tornar indiferente ou psicologicamente fugir do problema, mas é saber lidar com ele. Porque muitas vezes a gente foge do problema acreditando assim, ufa, eu consegui passar por aquela vida de um modo tranquilo. Na verdade você não passou, você fugiu. Você se envolveu com vícios, se envolveu com atividades, sempre preocupado em não pensar no problema, sempre preocupado em não pensar na dificuldade. Você está fugindo do problema. Então na verdade é enfrentar, encarar o problema e resolvê-lo da melhor forma. E ser produtivo mesmo apesar desse problema. Aí sim a gente vai conseguir dizer assim, eu passei por essa dificuldade e eu a venci. Comentário de Kardec sobre isso. Nos mundos em que a existência é menos material do que neste, as necessidades são menos grosseiras e todos os sofrimentos físicos são menos vivos. Os homens não mais conhecem as más paixões que, nos mundos inferiores, os fazem inimigos uns dos outros. Não tendo nenhum motivo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem os aborrecimentos e os cuidados que nascem da inveja, do orgulho e do egoísmo, e que constituem o tormento de nossa existência terrena. Aqui o interessante, quando se fala sobre esses mundos, a gente não consegue imaginar ainda um mundo onde haja essa harmonia entre os indivíduos, entre os espíritos, e entre o homem e o próprio espírito e o próprio meio que ele vive também. Porque quando se fala, né, num mundo onde você não tem tanto sofrimento, um mundo em que não tem tanta dificuldade, um mundo em que não tem tanta desarmonia, é algo que a gente fala assim, esse nosso mundo é uma utopia. Mas é exatamente nisso que a gente deve pensar, porque esse nosso mundo de provas e expiações, essa transformação que a gente está vivendo hoje, é exatamente para chegarmos nessa condição. Mas não é o mundo que vai chegar nessa condição, são as pessoas que habitam o mundo que vai fazer do mundo desse modo diferente. Só que aí a gente liga a televisão e começa a se desanimar, porque a gente vê os crimes, a gente vê as catástrofes, a gente vê tudo acontecendo e a gente fica se perguntando, né, será que esse mundo existe mesmo? Quando a gente alcança a condição de viver nesse mundo mais equilibrado, não é aqui que a gente vai viver. Na verdade, nós vamos nos encontrar, nós seremos transferidos para esse ambiente menos material. Um orbe mais equilibrado, um orbe mais tranquilo, menos material. Aí sim chegaremos nessa condição. Mas para isso é necessário muito trabalho ainda para atingirmos esse equilíbrio. Questão 986. O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? Aí é uma pergunta que todo mundo faz, porque muitas vezes a gente se vê, a gente observa um espírito generoso, um espírito bondoso, um espírito que sempre dedica a sua vida para auxiliar as pessoas que estão sofrendo e tudo mais. Aí chega na encarnação seguinte, ele volta para cá de novo. A gente fica se perguntando, mas ele foi um espírito tão bom, ele não mereceria um mundo mais feliz? A resposta é sim, ele mereceria um mundo mais feliz, mas muitas vezes ele se vê em condições ainda de auxiliar no desenvolvimento aqui desse mundo, das pessoas que estão aqui, exatamente por esse seu exemplo. A gente vê, por exemplo, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Buda, espíritos assim dessa envergadura, espíritos tão bondosos, tão generosos, Chico Xavier, Frei Damião e tantos outros, né, que foram exemplos para nós. A gente fica assim, mas será que esse espírito não mereceria viver num mundo melhor? Mereceria, mas pela compaixão pelo mundo, a compaixão que ele tem pelo mundo, o amor que ele tem pelas pessoas, faz com que ele fique por aqui. Teve um
um Viver com Fé, e aquele programa que nós comentamos com vocês semana passada, que passa na GNT. Nesse programa, a Cissa Guimarães, que é a entrevistadora, deixa eu só pegar aqui rapidamente o nome, que eu acabei me esquecendo dele. A Cissa Guimarães, que é a entrevistadora do programa, ela começa então, ela falava então entrevista várias pessoas, e ela acabou entrevistando pessoas espíritas, para falar um pouquinho sobre suas experiências. E ela falou então com uma trabalhadora de uma casa espírita do Rio de Janeiro, que é até do Centro Espírita da Vaninha, lá do Maria Angélica, e também entrevistou o médium, né, que é o médium, deixa eu ver aqui, o nome dele, Luiz Augusto. Isso, um médium chamado Luiz Augusto, que é um cardiologista, né, que trabalha no Centro Espírita Frei Luiz. E ele então comentava que ele tinha uma aproximação muito grande com Francisco de Assis, e que muitas mensagens chegavam até ele. Então a gente pensa assim, poxa vida, mas será que um espírito desse quilate estaria aqui ainda presente nesse mundo? Aí ele comentou exatamente sobre isso nesse programa. Ele dizia assim: muita gente pensa que Francisco de Assis vive nas esferas superiores, mas ele está muito próximo aqui do nosso mundo, e ele está tão próximo exatamente porque ele não consegue deixar esse mundo pelo amor que ele sente pelas pessoas. Então ele, como espírito, embora não tenha necessidade de reencarnar no nosso meio, ele está sempre presente aqui, nos auxiliando no nosso desenvolvimento. Por isso então não é necessariamente uma punição. Muitas vezes é uma escolha que o espírito faz. Por isso colocou para nós aqui, né? O espírito que progrediu na sua existência terrena pode às vezes reencarnar no mesmo mundo? A resposta é sim, se não pôde cumprir a sua missão e ele mesmo pedir para completá-la numa nova existência. Mas então não será mais para ele uma expiação. Nesse caso, um espírito comum, que já tem condições de ser transferido para um mundo mais evoluído. Mas nesse caso a gente vê que esse espírito, por exemplo, ele vem aqui para poder ter a sua vida. E aí ele se torna um espírito que vai trazer para nós grandes exemplos, porque ele moralmente, né, já conseguiu superar suas dificuldades, mas ainda traz algumas pequenas pendências. Agora nós temos esses outros que são missionários. Esses missionários que reencarnam no nosso meio, sim. Esses não teriam necessidade nenhuma de reencarnar no nosso meio. Né, deixa eu ver aqui, o Enio colocou: no mundo de regeneração vai haver alguma separação entre pessoas boas e ruins. No mundo de regeneração não teremos pessoas ruins, né, Enio? Começa por aí. São pessoas boas de várias graduações, e nós seremos parte desse meio. Eu sou um espírito bom, mas eu sou um espírito bom ainda necessitado de orientação, enquanto que teremos outros espíritos bons, que são aqueles que trazem para nós grandes exemplos. Agora, esses espíritos ruins, que são os espíritos inferiores, não são espíritos regenerados. Olha como o nome diz: regenerado é aquele espírito que conseguiu sair da condição de inferioridade e se endireitar diante das leis divinas. Então, no mundo de regeneração não teremos espíritos dessa natureza, né? Ele lembrou também, né, o caso de Bezerra de Menezes, né, que está entre nós no planeta Terra, exatamente por esse amor que ele sente por todos nós. Né, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que estão próximos a nós aqui, estão sempre, né, nos ajudando, nos orientando. Emmanuel também, que é outro que já poderia estar vivendo a sua vida de um modo muito diferente, mas continua aqui presente, lidando com o nosso dia a dia, né, e reencarnando entre nós principalmente. Né? O Negrão também lembrou, né? Dizem que Bezerra de Menezes já deveria estar no mundo mais evoluído, mas ele preferiu ajudar os seres da Terra. Eu também já li muito sobre isso, viu, Negrão? Que o grau evolutivo dele já permitiria que ele estivesse ali experiências muito diferentes dessas no mundo material. Mas a gente pensa assim, né? O espírito que tem um amor por esse mundo como o nosso, você não consegue deixar para trás. E ele sabe que, embora ele pudesse evoluir no mundo mais elevado, ele também pode evoluir nesse mundo de provas e expiações, né? Armando colocou, né, será que ele ainda é Francisco de Assis? Ele não seria já um espírito merecedor de uma posição mais elevada? Né? É aquilo que a gente fala, né, Armando? É tudo a título de especulação, né? Esse médium, que demonstrou muita credibilidade, comentou que ele se apresenta com essa identidade exatamente porque é a forma como ele é reconhecido.
E ele tem ali os seus devotos, ele tem ali aquelas pessoas que são assistidas pelo seu trabalho, assistidas por ele, né, pelo grupo que trabalha com ele, né, porque um espírito dessa envergadura certamente tem vários espíritos que trabalham com ele. Né. A gente pode imaginar assim, né, eu desencarno e de repente eu tenho contato com o trabalho da equipe de Francisco de Assis. É claro que eu vou querer trabalhar com ele, se eu tiver afinidade com aquele tipo de tarefa. Enquanto que outros vão querer trabalhar com Bezerra de Menezes, ligado à cura. Enquanto outros vão querer trabalhar, por exemplo, como é o caso da descrição do livro Memórias de um Suicida, Maria de Nazaré é aquele espírito que tem uma equipe muito grande que trabalha com suicidas. Né? Então, mas é uma questão de crença, né, Armando? É a identidade que os espíritos têm. Né? Muitos deles preferem, né, manter o anonimato e se colocam como espírito amigo, mas outros se colocam de acordo com a sua personalidade, exatamente para que as pessoas que necessitam dessa identidade possam se afinizar com ele. Então nós temos muitos santos que recebem seus títulos, e muitas vezes Francisco de Assis se manifesta em muitas atividades e não se identifica. Assim como Bezerra de Menezes, por exemplo. E outros tantos espíritos. Ele vai e se apresenta. Quem é você? Não importa, eu sou só um espírito amigo. Enquanto que outros o chamam pelo nome, evocam o seu nome. Né? A gente não perde a nossa identidade, né, por isso. Né? Mas outros preferem assim. Mas como ele é um espírito que é alvo do culto, um espírito que estimula as pessoas à fé, muitas vezes ele se identifica exatamente para manter essa chama acesa no coração das pessoas. Né? Mas cada espírito tem a sua preferência, cada espírito tem ali vê ali uma necessidade. A gente não conhece ainda, né, como funciona isso tudo. Né? A Sandra lembrou para nós, eu tive uma prova, né, quando fui aqui na cidade de Deri, na Itália, né, ali estava ao meu lado, né, Francisco de Assis. Sandra, legal, né, uma experiência muito bonita, imagino. A Silvia lembrou também aqui que acabou de ler que hoje é dia de Francisco de Assis. Olha só que coincidência, estamos falando no homem e aparece ali o santo, né? Né, também lembrou aqui o Enio, né, o lar Frei Luiz, desculpem, fica em Jacarepaguá, se não me engano, né, em ônibus Caxias, né. Eu tive a oportunidade de conhecer o Frei Luiz num dia em que ele não tinha atividade, era um sábado de manhã, quando eu estive no Rio aí em 2007, se não me engano, foi em 2007. Aí eu fiz ali uma visita dentro daquela instituição, é uma coisa enorme. Então a gente fica se perguntando, né, será que esse espírito que era intitulado Frei Luiz, será que ele continua presente naquela instituição? Será que ele continua ali participando daquele trabalho? A gente não sabe, né? A gente acredita que sim, a gente torce que sim, espera que sim, né? Mas certamente, se não é ele, são outros espíritos que atuam, né, dando continuidade no mesmo pensamento, na mesma necessidade, né, das pessoas que estão ali presentes. Deixa eu ver aqui, que vocês colocaram, deixa eu ver aqui. Tá. Vamos aqui só para a gente poder finalizar aqui o nosso trabalho. 987. O que acontece com o homem? Olha, isso aqui que a gente comentou, lembra de nascer numa família rica, nascer numa família equilibrada, aquela coisa toda? O que acontece com o homem que, sem praticar o mal, nada fez para se libertar da influência da matéria? Ou seja, ele tem uma família bonitinha, uma família toda redondinha, ele é um espírito tranquilo, calmo, mas ele continua vivendo a sua vida como se não tivesse nenhuma preocupação com o futuro. Ou seja, ele tem uma vida equilibrada, mas ele não soube aproveitar essa estabilidade espiritual para poder progredir, para se tornar um espírito produtivo. O que acontece com ele então? A resposta dos espíritos: desde que não deu nenhum passo na direção da perfeição, deve recomeçar uma existência semelhante à que deixou. Fica estacionário, e é assim que pode prolongar os sofrimentos de sua expiação. Aqui é uma situação interessante, porque a gente lembra que só existem duas situações: ou você faz o bem ou você não faz. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Mas se você não faz o bem, você continua fazendo o mal. Porque se você vê uma situação de sofrimento e você não age para dissipar aquele sofrimento, você compartilha com ele. Você é alguém que aceita, você simplesmente acaba se tornando copartícipe da difusão daquele mal. Então fazer o bem é fundamental. Não fazer nada é como se fizesse o próprio mal. E aí muitos espíritos que têm essa vida tranquila, tá, obrigado, Betinho,
esses espíritos que têm essa vida tranquila, dizem assim, poxa, mas eu tive uma vida tão tranquila, eu não fiz nada, não fiz mal para ninguém. Mas o que você fez exatamente dos recursos que foram colocados à sua disposição? A sua família era tranquila, você não tinha problema familiar, você tinha um corpo saudável, a sua vida financeira era equilibrada. O que você fez com tudo isso? Você só ficou curtindo praia, curtindo as suas festas, os seus amigos, o que mais? Muitas vezes ele vai dizer assim, mas eu trabalhei lá porque eu era médico. Só que você trabalhou muito mais para o seu interesse pessoal em engrandecer a sua posição na sociedade do que você fazer caridade. E aí a gente vai argumentando, tentando justificar as nossas atitudes, né? Isso mostra exatamente como acontece. Questão 988. Há pessoas para as quais a vida flui numa serenidade perfeita, que não tendo necessidade de fazer qualquer coisa para si mesmas, estão livres de cuidados. Essa experiência feliz é uma prova de que nada tem a espiar de uma existência anterior. Então o espírito vive ali a vida dele, né, toda certinha, toda bonitinha, não precisa fazer nada porque tudo cai no colo dele pronto, aquela coisa toda. Que tipo de experiência exatamente é essa? O que o espírito ganha tendo uma vida como essa? Tendo essa vida tão confortável, sem precisar aprender nada, sem precisar ensinar nada? A resposta dos espíritos: conheces muitas pessoas assim? Se o acreditais, engana-te. Em geral, essa serenidade não é mais do que aparente. Podem ter escolhido essa existência, mas quando a deixam, percebem que ela não os ajudou a progredir. Então, como os preguiçosos, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimento e se elevar, senão através da atividade. Se ele adormece na despreocupação, não se adianta. É semelhante àquele que, de acordo com os vossos costumes, tem necessidade de trabalhar e vai passear ou dormir para nada fazer. Sabei também que cada qual terá de prestar contas da inatividade voluntária durante a sua existência. Essa inutilidade é sempre fatal à felicidade futura. A soma da felicidade futura está na razão da soma do bem que tiver feito. A da infelicidade, na razão do mal e dos infelizes que se tenham feito. Aqui vai exatamente aquilo que a gente comentou agora há pouco. Muitos espíritos dizem assim, eu quero ter uma encarnação que eu tenha férias. Brás, essa contabilidade é muito séria. A gente que não leva a sério. Mas ela é implacável. Ela é justa, implacável e ela atinge a todos nós. As pessoas dizem assim, a minha vida anterior foi um inferno. Eu queria viver uma vida tranquila, uma vida serena. Aí então ele tem essa vida cor-de-rosa, né? Passando assim só na sombra e água fresca. Quando acaba, dá a impressão de que ele está descansado, que ele está tranquilo. Aí ele olha para trás e fala assim, mas eu tive uma vida inteira para fazer coisas positivas e não fiz. E o pior drama, a gente lembra sempre, que o espírito vivencia, é ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. Questão 989, a última desse nosso capítulo 5, desse nosso item 5. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto aqui no Livro dos Espíritos. Se não aqui eu mais gosto, aqui no Livro dos Espíritos, porque ela nos desperta de uma forma muito séria, tanto para nós, como para os nossos relacionamentos, com as pessoas com quem a gente convive. Kardec perguntou, há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes, em virtude do seu caráter, todos os que os rodeiam. Qual é para elas a consequência disso? Essa questão, essa pergunta aqui, ela trata exatamente daquelas pessoas que são pessoas problema. Ou nós somos um problema para a nossa família, ou alguém da nossa família se torna um problema para nós, no ambiente de trabalho, na sociedade, seja lá como for. Aquelas pessoas que quando chega num ambiente, muda completamente a feição das pessoas. Vocês já devem ter percebido isso. Para nós que somos os seguidores do Espiritismo, a gente não se vê dessa forma. E eu espero que realmente a gente não seja assim. Mas é muito triste quando você se aproxima das pessoas, as pessoas se sentem mal perto de você. Quando você sai, as pessoas respiram melhor. É como se você levasse junto de você aquela nuvem negra que fica pairando em cima da sua cabeça.
Quantas pessoas que existem que a gente conhece assim? Essas pessoas, muitas vezes, no nosso ponto de vista, elas não são más. Mas a gente usa aquele ditado: ela é só uma pessoa difícil, é só uma pessoa que tem um gênio muito difícil, é só uma pessoa que tem ali uma personalidade difícil de lidar, aquela coisa toda. Ela não é má, ela só é difícil e tal. Kardec perguntou: essas pessoas que tornam infelizes em virtude do seu caráter aqueles que os rodeiam, qual é a consequência disso? A resposta dos espíritos muito direta na sua colocação. Essas pessoas seguramente não são pessoas boas e espiarão pela visão daqueles que se tornam felizes, cuja presença constituirá para ela uma exprobação, ou seja, uma questão de sofrimento. Depois, numa outra existência, sofrerão aquilo que fizeram sofrer. Então é necessário que a gente faça uma análise pessoal. Quem somos nós exatamente na convivência com a nossa família, na convivência com no nosso trabalho, na nossa sociedade? Será que quando eu me aproximo das pessoas, as pessoas se sentem felizes por eu estar por perto? Ou elas gostariam que eu não estivesse perto delas? Se eu sou dessas pessoas que tornam essas outras pessoas infelizes por causa do meu temperamento, por causa do tipo de comentário que eu faço, por causa do meu modo de pensar, por causa da minha agressividade, por causa da forma como eu trato as pessoas e tudo mais, se eu sou esse tipo de pessoa, é necessário que eu faça uma avaliação urgente daquilo que realmente eu sou. Porque eu estou construindo um futuro que vai ser bastante doloroso para mim. Bastante constrangedor. Porque eu vou me achar especial, o cara mais especial. E quando chega do outro lado, as pessoas vão dar graças a Deus quando eu for embora. Num velório, por exemplo, ou eles vão te dar vai com Deus, demorou, ou eles vão lamentar a sua partida. Quem exatamente você representa nesse cenário? Pensemos dessa forma, façamos uma avaliação daquilo que da forma como nós nos apresentamos para essa sociedade, essa pequena sociedade com a qual a gente convive. Eu contribuo para que ela fique melhor ou eu atrapalho o desenvolvimento dela? Para aqueles, muitas pessoas no nosso convívio, a gente sabe disso, são pessoas que são essas problemáticas, mas a gente não pode fazer nada por elas. Mesmo que você converse com ela, que você explique, algumas vão até ouvir. Aquelas que são mais acessíveis, né, que reconhecem a dificuldade, têm a vontade de se transformar. Dentro do meio espírita a gente tem muitas pessoas que têm essa vontade. Olha, eu sei que eu sou difícil, mas eu estou tentando melhorar. Muitas vezes fracassa, muitas vezes demora um pouco mais, mas ela está se esforçando. E esse esforço é fundamental. Mas a gente vê no mundo de modo geral muitas pessoas que não têm qualquer preocupação com esse tipo de transformação. Por mais que você fale, você fala assim, poxa vida, mas você poderia fazer de modo diferente. Ele fala, eu não quero. Os incomodados que se mudem. Quantas vezes a gente já ouviu isso pelo mundo afora? Se você não está satisfeito, vai embora. Eu vou ficar aqui, o problema é seu, você que está incomodado. Esse tipo de situação, no nosso dia a dia, no nosso convívio, é fundamental. Beijo, Sr. Fal. Esse tipo de situação, ele é muito mais comum do que a gente imagina. Só que as consequências são dolorosas. E essas pessoas que certamente agem dessa forma, não têm essa consciência do futuro, que é um futuro doloroso. Então, já que nós não podemos mudar o mundo, já que nós não podemos mudar as pessoas, que nós prestemos muita atenção em nós mesmos. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu não sou capaz de me fazer essa transformação. Observem, façam um feedback, aquele retorno das pessoas. Se tiver intimidade, pergunta para elas assim, escuta, como é que você me vê? O que eu poderia melhorar? O que me incomoda? O que te incomoda em mim? Desse retorno a gente começa então a se policiar um pouco mais. Algumas vezes é constrangedor, porque as pessoas vão falar aquilo que elas pensam, né? Se você perguntar, elas vão responder, e muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo tudo que vão dizer. Mas se a gente tiver a possibilidade de fazer essa análise, por isso que nós temos hoje psicanalistas que nos ajudam nessa viagem interior, é exatamente isso, né? Quem é você exatamente? Como você se vê e como as pessoas te veem.
Não que as pessoas devam determinar aquilo que você deseja ser, aquilo que você vai ser na sua vida. Mas o retorno das pessoas é um reflexo daquilo que você é. Se você é uma pessoa agradável, é porque você de fato é uma pessoa agradável. Se você se torna inconveniente para as pessoas, é que você é pior do que você pensava. Então façamos essa análise. Por isso eu gosto muito dessa questão 989, ela é assim, fundamental para essa nossa viagem interior. E eu tenho ela decorada assim na hora. Qual a melhor pergunta? 989. E de vez em quando eu dou uma chegadinha aqui para dar uma olhada, para saber exatamente ali onde que eu estou deslizando, aonde que eu estou derrapando. Fundamental para todos nós. Meus amigos, encerramos então esse nosso item número 5 do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Falamos das penas temporais. E o pior, né, quando a gente fala sobre essas pessoas difíceis, que muitas vezes nós fazemos parte dela, no mundo espiritual, elas vão continuar ali revivendo situações, ouvindo frases, vendo imagens, revivendo situações na sua mente do mal que provocou para as pessoas. Vai sofrer acusação da própria consciência e muitas vezes essas pessoas enlouquecem. Não sejamos nós então essas pessoas. Que cada um responda pelas suas próprias obras, que nós sejamos aquelas pessoas que, como diz Joana de Ângeles, por onde você caminhar, jogue flores, para que as pessoas que vão te seguir sintam o perfume de onde você passou. Porque tem pessoas que fazem caminhos pedregosos, cheios de espinhos, que só machucam as pessoas que estão vindo atrás. Encerramos por aqui, meus amigos, o nosso trabalho. Eu vou passar para o nosso amigo Francis, que vai fazer um encerramento para nós, e depois a gente volta aqui para dar os nossos recadinhos, né? Lembrando que a Vaninha não esteve presente aqui conosco